substituição de todos esses pontos no gráfico. Tá, agora vamos ver como a gente faz, a partir de uma função, montar o gráfico ali dessas funções. Essas primeiras funções que eu vou fazer com vocês são duas funções do primeiro grau, né? Então o gráfico dessa função é uma função bem tranquila aqui. Mas como que a gente faz para elaborar esse gráfico? Vamos lá. Então, para a gente elaborar o gráfico, a gente precisa dos pontos, né? Substituir pontos. A partir do momento que você tem os pontos ali no gráfico, você consegue traçar ali a reta, a curva que vai ser formada, ligando os pontos simplesmente, né? Então o que você precisa é achar esses pontos. Como que você faz para achar esses pontos? Você vai se basear na função, os valores de x e y. Tá, os valores em x, eles são os valores que a gente pode substituir para ver quais valores vão ser projetados em y. Aqui é uma função em x, né? Tá certo? Então esse x ele está determinando quais valores eles estão sendo projetados em y. Então o y ele depende do x para existir. Então essa que é a ideia aqui. A ideia que a gente vai utilizar é substituir valores em x para ver quais valores vão se projetar no y. Ok? Eu sempre faço aqui com uma tabelinha. Eu acredito que seja mais prático para a gente organizar isso daqui. Tá certo? Eu acho que o ideal ali para vocês, nesse comecinho, que vocês façam a tabela, tirem os pontos para daí substituir no gráfico. Então vamos lá. Quais valores eu posso substituir em x? Se eu falei que esse gráfico ele vai dar uma reta, quantos pontos eu preciso para formar uma reta? Quantos? Isso mesmo, dois pontos. Com 2 pontos eu formo uma reta. Mas aqui, o ideal é que você sempre substitua 3. Por quê? Porque quando você substitui 3 pontos e forma uma reta, os 3 pontos estão alinhados, quer dizer o quê? O teu cálculo vai estar correto, né? E você substituiu 3 pontos e ele formou uma reta. Mas se você substitui 3 pontos, um ponto fica aqui, um ponto fica aqui, o outro fica aqui, esses 3 pontos eles não estão alinhados. Então tem algum desses aqui que o cálculo está errado, né? Tá certo? Por isso que o ideal é que você faça sempre 3 pontos. Aqui eu vou fazer 4 pontos, nesse aqui específico, só para trabalhar com um número negativo. Tá bom? Eu vou começar aqui com um número negativo, vou começar com menos 1. Depois vou dando sequência. Menos 1, 0, 1 e 2. Lembrando que esse gráfico aqui você pode escolher os valores, né? Você vai falar, professor, eu posso escolher 10, 11, 12? Você pode escolher qualquer valor, mas lembre que o valor que você escolher ali para substituir no gráfico são os valores que você vai substituir aqui depois nos pontos, tá certo? Então pegar valores altos não é jogo aqui, depois para fazer o gráfico com valores altos também fica complicado, né? Então vamos lá, vou substituir então o x dentro dessa função por menos 1, por 0, 1 e 2. Lembrando que você pode escolher outros valores aí. Eu acredito que esses valores sejam os mais fáceis sempre. Vamos lá, 2 vezes menos 1 dá quanto? Menos 2. Menos 2 mais 1, menos 1. Todo mundo entendeu isso? Olha lá, 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 mais 1, menos 1. Então a gente vai ter um ponto aqui. Menos 1 e menos 1. Ok? Próximo. 2 vezes 0, 0. Mais 1, 1. A gente vai ter o ponto 0 e 1. Próximo ponto. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Então a gente vai ter 1 para x e 3 para y. Próximo ponto. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Deixa eu ter o ponto 2 e 5. Veja uma coisa aqui, se você analisar os valores, eles foram aumentando de 2 em 2, né? Tá certo? Então, como aqui ele está multiplicando por 2, né? Tá certo? A gente percebe que está fazendo certinho aqui, está no caminho correto, né? Ele está crescendo de 2 em 2, então tá certo isso daí. Vou substituir esses pontos aqui. Então vamos lá? Primeiro ponto que a gente vai substituir, menos 1 para x, menos 1 para y. Menos 1 para x,
menos 1 para y. E a gente tem nosso ponto aqui. Ok? Segundo ponto, 0 para x, 0 para x e 1 para y. 1 em y. Veja que a gente tem marcado aqui o 1 em y. A gente vai marcar aqui o 1 aonde? No y. Ok? Próximo ponto, 1 para x, 3 para y. 1 para x e 3 para y. Ok? Vê que eles já estão aparentemente alinhados aí, né? E o último ponto, 2 e 5. Então 2 para x. 5 para y. Então aqui a gente vai ter o gráfico dessa função. Não é somente substituir os valores, você tem que ligar, tá certo? Vou ligar aqui esses pontos. 7. Tá. Então aí a gente tem o gráfico de uma função. Esse seria o gráfico de uma função afim, né? Função de primeiro grau. Aqui a gente está estudando o gráfico no geral, tá certo? Então só entender a ideia da montagem. Né? Vou fazer mais um gráfico com vocês. Esse gráfico é uma função crescente, né? Tá, aqui a gente tem o gráfico de uma função crescente. Agora eu vou fazer o gráfico de uma função decrescente. Como que eu sei que essa função é decrescente? Aqui o valor que tinha com o x ele era positivo, né? Aqui o valor que a gente tem com o x ele é negativo. Tá certo? Como ele é negativo, por isso que os valores ali vão diminuindo. Ok? Vamos fazer esse aqui. Então a gente vai fazer da mesma forma, substituir valores em x, ver quais valores vão projetar em y. Os valores que eu vou substituir aqui em x, vou pegar os valores que eu acredito são mais fáceis para trabalhar, tá? Então vou trabalhar com 1, 0, com 1 e com 2, tá certo? Eu vou substituir o x aqui por 0, por 1 e por 2. Lembrando que você pode escolher os valores ali, tá? Tanto faz. Vamos lá, 0 mais 4 dá quanto? Ó, menos 0 mais 4 dá 4. Então a gente vai ter um ponto aqui. O ponto é 0 para x, 4 para y. Certo? 0 para x, 4 para y. Segundo ponto, menos 1 mais 4. Menos 1 mais 4 dá 3, né? Aqui a gente vai ter o ponto para x, 1 e para y, 3. Terceiro ponto. Terceiro ponto que a gente tem aqui, ó. Menos 2 mais 4. Menos 2 mais 4 dá quanto? 2. Aqui a gente vai ter o ponto 2 e 2. Tá certo? Vou substituir esses pontos no gráfico aqui. O primeiro ponto que a gente tem é 0 e 4. Então 0 para x, 4 para y. Tem o 4 marcado somente em y. Então a gente vai marcar o 4 no y. Segundo ponto. 1 para x, 3 para y. Então 1 para x, 3 para y. Aqui a gente tem o segundo ponto ali. Terceiro ponto. 2 e 2. Terceiro ponto. 2 e 2. A gente vai ter o ponto 2 para x. 2 para y. Vou pegar esses pontos. A gente percebe que esses pontos eles já eram alinhados. A gente poderia até tentar fazer o próximo, né? Porque o outro seria menos 3 mais 4, que daria 1 aqui, né? Tá certo? Eu ficaria aqui o ponto. Ok? Vou tentar fazer a reta aqui. Vamos ver se nessa sai uma reta. Mais ou menos, né? Tá, então aí a gente tem como que a gente faz o gráfico, como que a gente elabora o gráfico de uma função. Espero que essa aula tenha sido produtiva para você. Muito obrigado por essa aula.